Fala, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast, episódio número 5 nosso aqui. E hoje vamos falar um pouquinho mais para vocês sobre o tema dinheiro. Gente, esse tema ainda é um tabu, principalmente em nossos meios cristãos. Nós estamos crescendo e avançando como sociedade do cristianismo, mas ainda é um tabu para nós. Não é à toa que toda vez que a gente fala sobre dinheiro, as pessoas já ficam com aquele sentimento assim, ai meu Deus, de novo. É só você analisar um pouquinho quando você vai em alguma denominação, onde você frequenta, quando o pastor começa a falar de dinheiro, alguém começa a falar de dízimo, de oferta, sobre qualquer um desses assuntos, parece que você se sente um pouquinho desconfortável, né? E é muito interessante esse assunto do dinheiro, porque na Bíblia se fala muito mais sobre o dinheiro, até mesmo, do que sobre salvação, sobre amor, sobre qualquer outro tema. Então preste atenção, se na Bíblia o assunto que mais se fala é justamente sobre o dinheiro, não seria talvez porque nós precisamos aprender a usar isso em nossas vidas? Então o dinheiro, ele rege muito as nossas decisões, o nosso dia a dia, o nosso agir. E é por isso que eu acho importante a gente falar agora sobre 4 razões pelas quais você não está fazendo mais dinheiro. Quais são esses motivos que estão te travando de ganhar mais, de avançar, de galgar novos locais e de ter mais recursos em sua mão, na sua casa, no seu banco? Em primeiro lugar, eu queria te fazer essa reflexão, que você fosse honesto com você. Quando eu falo a palavra dinheiro, qual é o sentimento que vem em você? Você se acha bom, você acha ruim? Qual que é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Já vai guardando essa informação para daqui a pouquinho você escrever de fato durante esse podcast. Se uma das razões pelo qual você pensou aí, esse sentimento que foi justamente, nossa, lá vem de novo mais uma pessoa falando sobre o dinheiro. Se você estiver aqui nesse podcast ouvindo, né? Ah, não aguento mais pessoas que só querem se enriquecer. Provavelmente você tem uma mentira ainda que foi colocada dentro de você que nós precisamos lidar. A maior virtude para o crescimento é justamente essa autoanálise, a gente reconhecer que a gente precisa avançar. Então preste bastante atenção, por muito tempo essa palavra, né, o dinheiro, foi visto como algo ruim, algo danoso. Chegou o ponto até mesmo, literalmente, as pessoas terem aversão do dinheiro e viver uma vida franciscana. Quem lembra disso? É a sandalinha simplesinha, a roupinha simplesinha, essa humildade disfarçada de pobreza. E vamos falar um pouquinho então sobre esses 4 pontos aqui, sobre como que você de fato vai lidar em relação a isso. O primeiro ponto provável pelo qual você não tem tido mais dinheiro é o que talvez você não tenha sido um mordomo pelo que você já tem. Olha só, eu gosto muito dessa passagem na Bíblia, Lucas 16, do 9 ao 13. Ele diz o quê? Se você não consegue administrar nem os recursos, se você não é fiel nem aos recursos que você tem de riquezas injustas, ou seja, as riquezas da terra, quanto mais você irá ser confiado às riquezas celestiais, às verdadeiras riquezas. Se a gente não está sendo fiel nem ao que tem nas nossas mãos, quanto mais as riquezas celestiais. Não se engane, o caminho para a vaidade, o caminho para a soberba, o caminho para o orgulho, ele é o mesmo dos dois lados. Eu tanto vi pessoas caindo por causa de dinheiro, quanto também vi pessoas caindo pela unção. Essa busca incessante de unção, da glória, de ser cada vez mais forte, mais grande em Deus, também levou as pessoas a ruínas. Mas por que chegou a esse ponto? Justamente porque na caminhada dela, de unção, de buscar algo, mais uma vez, o coração não estava no local correto. Então, se a gente aprende a dominar o coração aqui, com as riquezas, com os recursos, provavelmente, claro, não é uma garantia 100%, mas provavelmente nós vamos ser fiéis também com os recursos que vêm do céu. Os aprendizados, os ensinos que nós aprendemos com nossos irmãos mais velhos, a cada nível que nós caminhamos ali com Deus, a gente vai dar valor para aquilo,
Porque a gente conseguiu dominar o maior, digamos assim, o mais tenebroso dos mestres da terra, né? Que seria o dinheiro. Então, provavelmente, você não tem sido um bom mordomo. E é interessante porque na nossa cultura inteira, nós não fomos ensinados a lidar com o dinheiro. Então, a gente chega no dia 20 do mês, a gente já está sem dinheiro, já está orando para Senhor, pelo amor de Deus, faz um milagre, deixa chegar o próximo mês, porque eu já gastei tudo. Então, não só de administrar, mas saber o fluxo do dinheiro, né? Saber como que esse dinheiro funciona. Vamos abordar um pouco mais isso nos próximos pontos. Mas como você lida com o seu dinheiro? Você tem dívida, você passa o cartão de crédito desenfreado, parcelando o tempo inteiro, está o tempo inteiro endividado, fazendo novos financiamentos. Sabe, quando a gente tem dívida, a Provérbios fala isso, a gente vira escravo da dívida. Então, o primeiro ponto é se você não conseguir administrar pelo menos o pouco que você tem, o que você tem hoje em suas mãos, provavelmente você não vai ser capaz de administrar o muito. Porque você está travado das pequenas coisas ainda. Como você espera depois administrar mais quantidades? Sua mente está até condicionada a essas preocupações pequenas, ao invés de condicionar a sua mente a como prover mais recursos, a como ter mais recursos, a como fluir mais em relação a isso. Segundo motivo pelo qual provavelmente você ainda está travado aí e não está ganhando mais dinheiro, fazendo mais dinheiro, é justamente pelo conceito errado do que você tem o dinheiro. O que de fato você pensa do dinheiro? Qual é a mentalidade do dinheiro? Qual é a mentalidade que você tem? Nós precisamos lidar fortemente em relação à mentalidade da pobreza. Então, quando pensamos no dinheiro, é muito comum, como eu falei no exercício em cima, por isso eu comecei com esse exercício já, é ter essa sensação de que o dinheiro pode acabar, que a nossa riqueza é finita. Agora, como que a riqueza pode ser finita, sendo que o céu está repleto de riqueza? Então, uma vez que a gente tem uma mentalidade negativa sobre algo, a gente começa a gente acaba repelindo isso. Ou seja, a gente gera desculpas e ações contrárias ao de realmente ter dinheiro, a fazer mais dinheiro. E olha o que fala, esse versículo que é muito comentado, 1 Timóteo 6,10. Olha o que a Bíblia diz, porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males. Então você precisa entender de uma vez por todas, o dinheiro nunca é o problema, o dinheiro não é a raiz de todos os males, é o amor ao dinheiro, a como você se prende a ele. Então se algo é a raiz, de fato dali brota os demais males. Então uma vez que a gente consegue dominar essa questão do nosso coração, conseguimos consequentemente dominar todos os males. Olha que legal, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então por isso que é importante, ligando ao ponto 1, você dominar o dinheiro, você saber lidar o dinheiro, você trabalhar essa mentalidade agora, para que você consiga lidar bem com isso e resolva todos os males. Olha que precioso isso. Pensa um pouco agora, escreva no papel, o que o dinheiro é para você? É segurança? Ou é o que o mundo anda falando muito hoje em dia na internet, né, que me preocupa muito? É a liberdade financeira. Ai, você vai ter dinheiro para ter liberdade financeira. Pessoal, preste bastante atenção no que eu vou falar. A única liberdade que nós temos é em Cristo Jesus. Se você está numa busca desenfreada pela liberdade financeira, você vai somente te aprisionar a algo ao invés de fato te libertar. Essa busca pela liberdade financeira faz com que você passe por cima de tudo e de todos, que você acabe com todos os seus princípios, que você vá por esforço, por força, que você vai por, de fato, uma violência descontrolada em relação a isso. Em qual sentido? Vai passar um tempo, você vai fazer 6, 7, 8 dígitos e vai continuar estressado, vai continuar sem paz, vai continuar com problema, porque você está buscando essa falsa liberdade financeira. Olha, eu conheço diversos homens muito bem sucedidos, até desse meio do marketing digital, que são infelizes, estão de fato miseráveis, que estão de fato presos em mentiras e mentiras que foram colocadas na vida deles. Então o grande segredo aqui é que você precisa aprender a guardar o seu coração e aprender a usá-lo de forma benéfica em conformidade com aquilo que Deus ensina. O
terceiro ponto de que está te impedindo aí de avançar e é uma das razões por qual você não está ganhando mais dinheiro. Você não sabe de fato a definição de dinheiro para Deus. E aqui nós entramos muito na teologia da pobreza. Você sabe, a ideia de um pobrezinho Jesus, que nós vemos na Bíblia, nossa, tadinho, Jesus é tão humilde, né? Mais uma vez ligando Jesus à pobreza, a humildade à pobreza. Isso é até verdade até um certo ponto, porque embora Jesus tenha deixado os céus, o céu nunca deixou Jesus. A prosperidade do reino sempre começa de dentro para fora. Então nós vemos ali Jesus até mesmo uma manjedoura, nascendo num local teoricamente hostil, num local ruim, um local completamente cheio de esterco, cheio de um ambiente ruim para nascer qualquer criança. E nós vemos os 3 magos ali entregando presentes para ele, completamente ricos. Olha só a prosperidade se manifestando mais uma vez de dentro para fora. Então você pode até colocar Jesus numa manjedoura, mas você não pode colocar uma manjedoura em Jesus. A riqueza, a glória, o poder saíam dos seus poros, assim como o suor sai de um homem que trabalha em um calor intenso. Olha só, quando Jesus foi ali nesse casamento, né, em Caná da Galileia, a festa estava à beira de um fiasco, porque o vinho estava perto de acabar. E aí Maria, mãe de Jesus, convenceu Jesus para dar um jeito nisso. Então olha o parênteses aqui. Se Maria, mãe de Jesus, foi lá até Jesus para dar um jeito nisso, foi o primeiro milagre que nós vemos na Bíblia, você não acha já que Jesus fazia diversos milagres em sua casa, com a sua mãe, com a sua família? Porque Maria já sabia do poder de Jesus. Olha só que interessante. Já para pensar nisso? A gente olhando essa visão romântica de humildade versus pobreza de Jesus, e Jesus desenvolvendo diversos milagres o tempo inteiro na vida dele, na sua família. E aí Jesus chama os serviçais e pede para trazer os barris de água ali, né, de pedra com água. E instantaneamente a água foi transformada em vinho. Você pode ver essa história lá em João 2, do 1 a 11. Então presta atenção, não foi necessário uva, plantar a semente, esperar crescer, colocar as uvas num processo ali de fermentação, que demoraria até anos para acontecer. Então olha só, nós sempre pensamos em dinheiro, sempre uma forma, né, direta, de uma linha de pensamento. Mas olha só isso, não precisou de nada disso acontecer. Imagina só, nos dias de hoje a gente estaria falando assim, Jesus faz um milagre comigo. Ou seja, me dá uma ideia, eu vou plantar ela, eu vou fazer um planejamento, eu vou contratar pessoas, eu vou esperar um tempo, daqui 3, 4, 5 anos, aí sim o processo de fermentação do empreendedorismo na minha vida vai acontecer. Não, aí naquele momento Jesus pede a água e ali não somente Jesus transforma a água em vinho, mas transforma no melhor vinho. Isso nos mostra a mentalidade de Jesus da prosperidade. Ele poderia ter simplesmente falado como muitos falam hoje em dia, não, me dá só um pouco, eu só preciso de um pouquinho para viver, eu preciso só do básico para viver. Mas Jesus foi lá e transformou a água no melhor vinho. Olha só, mentalidade. Uma teologia que Jesus carregava de prosperidade ligado ao céu. Então nós vemos aqui o recurso infinito de Deus através do céu. Então busque recursos ali, busque versículos, histórias da Bíblia para você começar a entender cada vez mais como a Bíblia fala do dinheiro. Olha, é tão forte isso que nós não vemos nem na Bíblia Deus se esquivando do céu ser repleto de ouro, de pedras preciosas, de todas as riquezas que você possa imaginar. Claro que eu não estou querendo colocar aqui que prosperidade é somente dinheiro, longe disso, mas o assunto de hoje é sobre o dinheiro e por isso eu estou abordando muito forte sobre isso. Quarto e último ponto, você precisa entender que o dinheiro é um recurso. A gente sempre que vai prosperar, nós temos que lembrar que generosidade é um propósito da prosperidade. O maior propósito não é de a gente ter uma casa maior, mas eu tenho uma casa para usar e glorificar Jesus. É espalhar a sua bondade através dos recursos que nós temos. Então a prosperidade é tudo aquilo que nós precisamos, uma vida próspera, né? Tudo aquilo que nós precisamos para poder cumprir o propósito de Deus. Durante esse processo, claramente, nós teremos recursos
para desfrute, nós queremos desfrutes para crescer em nossas vidas, para ter bens materiais. Mas enquanto nosso coração estiver sempre focado nisso como a fonte, isso é um problema. A grande verdade, nós estamos ainda caminhando muito passinhos pequenos, é que a gente está tendo que ter essas conversas de, olha, não tem problema ter bens materiais, e o que tem a ver eu ter um carro do ano? O que tem a ver eu ter uma casa? Esse tipo de argumento tinha que ser algo super bem trabalhado em nossas vidas, ao ponto nem mesmo a gente conversar sobre isso mais. Porque essas questões já é algo bem resolvido dentro de nós. A casa não quer ser o fim, mas o meio para alcançar as coisas. O carro não quer ser o fim, mas o meio. Quer dizer que sempre tem que ter um carro pensando em levar mais pessoas para a igreja? Não, de forma alguma. Eu tenho que sempre ter uma casa pensando sobre ser célula? Não, mas como que você usa esse bem? Você se prende tanto isso ao ponto de que se alguém chegar lá e rasgar de danificar a sua parede, de você perder a harmonia com o seu irmão, de você soltar os cachorros nele mesmo, de você desbravajar com ele e gerar rancor ali naquele momento? Será que a casa é tão forte ao ponto que você não é capaz de chegar um dia de você vender ela simplesmente para fazer outro recurso, com outro motivo com esse dinheiro? Então como que você lida com isso? Isso é um problema. Você pode perceber quanto que nós somos apegados a bens materiais. Quanto que o carro é nosso precioso, a gente faz tudo por ele. Não é à toa que se você bater o carro, como que você age quando bate o carro? Talvez outra pessoa do outro carro não é nem cristão. E você age de uma forma completamente contrária do que você poderia agir. Por quê? Porque você ainda continua pensando que o dinheiro vai servir simplesmente para comprar o seu carro. Mas se você entende a raiz do dinheiro, da prosperidade, de fato, se você bate o carro, você sabe que você tem recursos para isso. Você sabe que em todo tempo você continua dando graças, porque a prosperidade faz parte da herança da cruz. Herança celestial que nós temos em Cristo. Ou seja, não importa o que aconteça, você continua dando graças, lidando bem em relação a isso. E como eu mencionei da generosidade, o dinheiro continua sendo sempre um recurso para a gente criar coisas mais de generosidade. Dar. Nós não medimos o sucesso do reino pelo quanto nós temos na conta bancária, mas pelo quanto nós damos. Então preste bastante atenção. A gente escuta histórias aí, recentemente eu vi até, como eu falei, muitas desses digital falando isso, né? Olha, tá vendo? Generosidade é um pilar que nós temos. Então olha, vários bilionários, você acha que eles são bilionários por causa do quê? Porque eles são generosos, porque eles ajudam instituições, são filantrópicos. Mas preste bastante atenção, olha como nós invertemos a pirâmide bíblica em relação a isso. Nós escutamos histórias de pessoas que doaram 10 milhões, 1 bilhão para instituição de caridade, 100 milhões. Agora, essa pessoa tem, 50 bilhões em casa. Então a gente foca tanto no valor monetário que acaba esquecendo o que de fato é essa matemática celestial. Vamos fazer uma continha básica aqui. Se a pessoa tem aqui 500 milhões, que é só onde aqui minha calculadora vai, e ela vai doar 5 milhões, você vai perceber então que ela doou somente 1%, gente. Tá falando de 500 milhões, a pessoa vai doar somente 5 milhões. Ou melhor, isso tudo para você, né, que é valor monetário. E olha só, de 5 milhões é somente 1%. Então, se você hoje, com seus 100 reais, está doando 10% do seu dinheiro, 100 reais, pessoal, você está doando muito mais que esses bilionários, muito mais que esses milionários. Mas olha só como que a nossa mente foi distorcida. Então, esses milionários, depois que estão bilionários, ele tem que encontrar uma razão de viver e começa a querer ser generoso. Mas por não ter esses princípios que nós estamos aprendendo aqui agora, eles vão doar 1% do dinheiro deles, 2%, 3%. Então você percebe quanto que o recurso, às vezes, para esse pessoal que não entende o princípio bíblico, quanto que ainda é forte, enraizado isso dentro deles. Então agora,
Imagina só, bilionários e bilionários que são transformados pelo princípio do reino. Doando 30%, 40%, 50% do seu dinheiro. Isso sim é uma diferença grande. Então a generosidade faz sim parte da matemática. Mas qual que é a porcentagem que você está dando? Não é à toa que Jesus olha para aquela viúva que deu aquelas miúdas moedas ali e fala, essa deu muito mais que todos aqueles outros ricos. Então a gente precisa começar a parar de olhar como o mundo olha e tentar conectar cada vez mais com como que o céu olha se a gente quer viver uma vida de plenitude aqui, uma vida de abundância. Olha, eu oro muito para que a cada podcast, a cada momento que eu falo, o Senhor desperte em cada um de vocês um espírito de fato de querer viver o céu na terra. De viver essa vida plena, essa vida abundante, essa vida próspera. Mas a gente precisa rever alguns conceitos e principalmente ensinar de fato como que o céu pensa, como que o reino age. Então, quanto mais você entender esses princípios do que o dinheiro é um recurso e nós vamos espalhar a bondade de Deus, o dinheiro sempre vai ser um recurso, sempre somente um atributo, simplesmente um lado paralelo ao que nós fazemos no trabalho. Ele não é o centro de tudo, ele não é o fim, ele é o meio. Ele simplesmente é uma ajuda que nos dá para desenvolver ainda mais. E você vai perceber muito nessa caminhada que a gente vai cada vez mais avançando. Não se engane, se você não está sendo generoso hoje, você não irá ser generoso depois com os milhões. Então medite nisso nesse momento. Eu oro para que o Espírito Santo conduza você nessa jornada de te mostrar onde que está a raiz desse dinheiro na sua vida, por que você está buscando isso. A segurança nós já temos em prosperidade, da cruz, da herança. A paz nós já temos ali, a liberdade financeira nós já temos em Cristo. Então por que de fato você está buscando isso dessa forma tão desenfreada? Então eu oro que o Espírito Santo revele isso no seu coração, revele qual que é o sentido do dinheiro para você, te dá versículos bíblicos para você ir atrás, para você aprofundar cada vez mais na mentalidade do reino.